grande aqui para conseguir entrar, que eu já estava já desistindo. Oh, meu Mas Deus. Deus sabe de tudo, né? É Então, verdade. aprove a Deus e deu certo. E sem perca de tempo, né, eu quero trazer uma breve saudação nessa noite. Já ouvimos muito, né, da parte de Deus. Deus já usou tremendamente. Quero trazer uma meditação no livro de Atos dos Apóstolos, uma palavra bem conhecida, né, no capítulo 12, que Amém, diz assim a Jesus. palavra do Senhor. Glória a Deus. Por, tá bom o áudio aí? Tá Tá para ótimo. ouvir? Tá ótimo. Sim. Certo. Diz assim a palavra do Senhor. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar e matou à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara os judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos. E havendo prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quartetos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Depois, Pedro, Glória. pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E Oh, quando aleluia. Herodes estava para o fazer comparecer, nesta mesma noite estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligados com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão. E Oh, tocando a glória. Pedro no lado, o despertou, dizendo: Levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as Oh, aleluia. cadeias. Oh, Louvado glória. seja Deus. Então, nós vemos aqui, é uma palavra bem conhecida, né? E Amém. onde fala a respeito da prisão de Pedro. Nós vamos ver que naquela época os discípulos estavam sendo perseguidos, né? O povo cristão estava sendo perseguido e nós vamos ver que Herodes já tinha mandado matar Tiago, né? E mandou também prender a Pedro. E a intenção Amém. dele era matar também Pedro. Aí essa palavra, meus queridos, é tão interessante quando eu começo a meditar Glória. nesta palavra e eu vejo, né, quando diz Pedro, pois era guardado na prisão, né? E mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Coisa Oh, linda, aleluia. né? Porque eu começo a observar a palavra de Deus quando diz que Pedro era guardado na prisão. Então eu vejo o Glória. cuidado de Deus com o seu povo. Né? Naquele momento, poderia estar aflito, pensando que iria perder sua vida naquele momento, porque ele já viu que Tiago já tinha sido morto e ele estava indo pelo mesmo caminho. Mas diz a palavra que Pedro era guardado na prisão. Então Oh, Deus, ele pegou Jesus. Pedro, tirou da liberdade e colocou dentro da prisão para guardá-lo. Louvado Oh, seja o meu nome do Deus. Senhor. E Glória. quantos, né, nesses momentos, né, de aflição estão guardados dentro das suas casas, estão em aflição contínua, estão com o coração amargurado, triste, Oh, angustiados, Jesus. porque não estão podendo sair das suas casas. Mas o Senhor, assim como guardou Pedro naquela prisão para livrá-lo do mal, assim o Senhor ele tem guardado a cada um, tem Oh, livrado glória. de todo mal, e mesmo que seja dentro das suas casas, mas o Senhor tem estado com cada um de nós. Amém, Jesus. Louvado Oh, seja glória. És Deus. fiel, Deus. Que Diz a palavra, palavra, né, Jesus. que enquanto Pedro estava guardado na prisão, a igreja não estava adormecida. Mas diz a palavra que a igreja fazia contínua oração a Oh, Deus. meu Oh, Deus. glória! Então, quando a igreja, irmão, se une, mesmo dentro das suas casas, porque a igreja
sou eu, é você que está ouvindo. A igreja não se limita a templo, a quatro paredes, mas se limita a mim e a você, que somos templo do Espírito Santo de Deus. Então, quando a igreja se une para estar orando, intercedendo, buscando ao Senhor, o Senhor dos céus, ele escuta o clamor do seu povo, ele ergue a sua mão, ele decreta vitória, ele estende as suas mãos e manda vitória para o seu povo. Louvado seja Deus. E diz a palavra que Herodes estava para fazer comparecer nesta mesma noite, estava Pedro dormindo. Olha que coisa interessante, irmãos. Coisa interessante. Como é que uma pessoa, em sua sã consciência, né, sabendo que ao amanhecer ele vai perder a vida, que só tem aquela noite, e ele vai conseguir dormir. Como é que eu iria conseguir descansar sabendo que eu só tenho esta noite de vida, sabendo que no amanhecer minha vida vai ser ceifada? Eu não conseguiria dormir, eu estaria em aflição, mas a palavra diz que Pedro, ele estava dormindo, Pedro estava sossegado, sabe por quê, missionário José? Porque aquele que serve a Deus tem o descanso. Aquele que serve a Deus tem a presença. Louvado seja o nome do Senhor. Ele descansa nos mais profundos vales, porque a presença de Deus o faz descansar. Oh, aleluia. Como eu sinto a presença de Deus. Oh, meu Deus, que coisa linda, gente. Nós vemos que quando Moisés ele estava com o povo ali tirando do Egito, nós vamos ver que teve um determinado momento que Moisés se atormentou, então ele clamou, pediu a Deus a sua presença, e a resposta de Deus foi: a minha presença irá contigo para te fazer descansar. Oh, aleluia! Deus. A presença do nosso Deus é que nos faz descansar, mesmo em meio à tribulação, mesmo dentro de prisões, mesmo acorrentado, a presença do Senhor, ela nos faz descansar, ela nos faz estar tranquilos, porque temos a certeza, meu querido, que a presença dele está conosco, e esta presença é o que nos basta, esta presença é o que nos traz refrigério, esta presença que traz alegria para o nosso coração. Oh, glória! E nós vamos ver na palavra, né, que Pedro estava dormindo entre dois soldados ligados por duas cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. Louvado seja Deus. Pedro, naquele momento, Pedro estava, além de guardado por 16 soldados, né? No momento em que Pedro estava dormindo, ele estava ali acorrentado, suas mãos estavam acorrentadas, e estava ali no meio de dois soldados. Né? Pedro não tinha como fugir naquele momento. E, de repente, diz a palavra que o anjo do Senhor sobreveio ali naquele lugar e tocou Pedro no lado. Oh, glória! E diz a palavra que quando o anjo o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então, quando Pedro levantou, as correntes caíram das suas mãos. Oh, glória! Aleluia! E eu aprendo com isso. Quando nós estamos unidos, né, buscando ao Senhor, como buscamos a presença desse Deus maravilhoso, né? Não há corrente que possa impedir o agir desse Deus. As correntes caem por terra. Quando a presença de Deus entra no ambiente, as correntes do inimigo elas vão ao chão. Louvado seja o nome do Senhor. As correntes têm que cair, porque o Senhor é Ele quem ordena. E quando o Senhor dar a palavra, até demônios têm que obedecer. Louvado seja o nome do Senhor. A voz do nosso Deus é tremenda. E quando Ele fala, não há quem possa impedir o seu decreto. Louvado seja Deus. Pedro não poderia jamais sair dali, daquela prisão. Ele até achou que estava sonhando. Nós for meditar mais adiante, nós vamos ver que Pedro achou que estava tendo uma visão.
quando Pedro saiu daquela prisão acompanhado do anjo do Senhor. Então Pedro começou a achar que estava tendo uma visão, né? Pedro achou que estava sonhando. Louvado seja o nome do Senhor. Tremendo que foi o agir de Deus naquela noite. Aleluia. E quando saiu, diz a palavra, quando eles saíram, começaram a passar, a porta se abria. Imagine aí, Jocélia, naquele tempo não Oh, tinha meu portões Deus! automáticos para quando você se aproximar, a porta se abrir, mas quando nós servimos a um Deus que abre porta, que quebra ferrolho de ferro, louvado seja o nome Oh, do Senhor, glória! todas as cadeias, todas as portas são abertas pela autoridade do nome de Jesus. É Deus! Aleluia. Coisa Oh, Jesus, coisa tremenda. linda! Esse Jesus maravilhoso. E nesta noite, eu digo para você, meu querido, que está ouvindo, que está nos assistindo, que ainda não confessa esse Jesus, que se sente preso, aprisionado, porque é assim que o inimigo faz com a nossa alma, Glória! quando nós não servimos a ele. Então, o inimigo, ele prende, coloca cadeias em seus braços para que você não possa dar um passo, para que você não possa levantar sua mão, para que você não possa seguir a este Jesus. Mas quando a presença de Jesus chega no ambiente, diz a palavra que uma luz resplandeceu. E assim é na sua vida, meu querido. Glória a Você está Jesus! ouvindo esta palavra, então acredite, o Senhor, ele quer resplandecer a sua luz na tua vida. Então, Oh, recebe a Ele como oh, coisa Salvador linda! da tua vida, entrega a tua vida a Ele, que é quem pode te dar a vida, que é quem pode mudar a tua situação, que pode Deus! tirar, aleluia, da prisão Verdade. aquele a quem está preso. É assim? Porque É, nós olhamos com os olhos carnais. Às vezes existe alguém que está preso atrás das grades físicas, né? verdade. E o homem pode chegar com a chave e libertar. Mas há É, muitas almas precisando do socorro divino, do socorro do céu. E esta chave para abrir esse cadeado, esta glória a prisão, Deus. essa corrente que tem aprisionado, somente quem tem é Jesus. E somente o nome dele é que pode libertar. Então, cabe a mim e Verdade. a você abrir o coração, aceitar a ele Glória. como seu Salvador, para que a sua vida seja livre da prisão. Louvado Verdade. seja Deus. Nós vemos que Amém, Pedro, Jesus. ele foi livre ali, ele saiu livre. E para não tomar muito tempo, nós vamos ver que quando Pedro foi saindo, as portas de ferro que dava para a cidade, ela se abriu por si própria, né? E ele foi saindo e diz a palavra que ele foi até a casa de, de Maria, a mãe de João Marcos, né? Onde estavam reunidos, né? Diz no versículo 12, e considerando ele nisto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Coisa Amém, linda. Jesus. O povo está em casa, está sim, mas o povo também não está parado, o povo está É verdade. reunido, muitos estão reunidos adorando a Deus, estão clamando ao Senhor, É louvando a verdade. Deus, porque hoje mesmo eu estava falando na igreja, nunca tinha visto um avivamento a qual estamos vendo nos últimos dias, né? Essa aflição veio para que o povo despertasse. O povo estava muito acostumado a ser crente de templo, se reunir É, nos templos, mas do que vale nós termos a presença de Deus só na igreja, quando chegamos dentro do nosso lar, nós irmãos, acho que a internet dela deve ter dado alguma coisa aqui para concluir. Não consigo chamar ela ainda de novo. A internet deve ter dado travou lá, deve ter caído. Mas bem, irmãos, se ela voltar aqui, eu peço para ela entrar no finalzinho para concluir a palavra, né? Mas que palavra? Ah, voltou. Que palavra? Já já eu vou estar louvando, agindo Deus. Me pediram aí, irmão,
Abençoado. Conclui, minha filha. Voltou? Deu uma queda da Foi, internet, foi. né? Uhum. Então, concluindo, né? Como eu estava dizendo, o povo de Deus estava acostumado a ser crente somente de templos, né? Então, do que adianta a gente demonstrar que temos Jesus na nossa vida somente quando estamos na igreja, É, estamos Deus. na coletividade, né? Mas quando estamos Verdade. como posso dizer, quando estamos só, né, sozinhos, nós não temos a presença do nosso Deus, porque deixamos ele de lado, buscamos outras prioridades. E é bem verdade que precisamos a todo tempo ter a presença de Deus na nossa É vida. verdade, Seja Jesus. na igreja, seja no nosso lar, seja onde nós andamos, se estamos caminhando com o pensamento ligado com o céu, nós estamos em É constante verdade. oração, porque oração não é só nós abrirmos a boca, mas é ter a nossa vida reta diante de Deus, ter a nossa É vida, o nosso verdade, é pensamento verdade. ligado com o céu. Louvado seja Deus. E é isso que agrada ao nosso Deus, né? Oh, Então, Jesus. no meu ponto assim de pensar, eu vejo essa pandemia, né, como algo que veio também para despertamento, para avivamento da igreja, despertamento espiritual. Então, o povo está mais Verdade. despertado, né? Nós É vemos que antes dessa pandemia, o povo estava deixando de ir para a igreja, estava ficando fadigado, né? verdade. Ficando sem força. E hoje, com um número reduzido, mas os cultos, a tendência, se for deixar, é mais de 20 pessoas, né? Porque o povo começaram a entender que precisa de Deus, que precisa É desse verdade, Deus é que verdade. liberta, né? Que Se não há quem achegava no possa Senhor. libertar a não ser Jesus. Não existe É, outro Jesus. libertador. Louvado seja Deus. Verdade. Então, você que está ouvindo essa mensagem, então receba esta Oh, meu palavra em nome Deus. de Jesus. Amém, Jesus. Entregue a Glória a sua Deus. vida enquanto é tempo. Como já foi Glória a falado Deus. muito tempo atrás, os crentes já falavam que Jesus iria voltar, que Jesus iria voltar, que algo ia acontecer. E coisas têm acontecido mostrando esta volta de Cristo. Não é isso? Nós temos É visto os verdade. sinais se cumprirem, né? Então, para muitos que achavam que isso era conversa de crente, que isso nunca ia acontecer, hoje em dia estão enxergando, estão vendo com seus olhos que Verdade. realmente a palavra de Deus ela se cumpre, né? A palavra de Uhum. Deus ela é verdadeira e que nós Verdade. precisamos buscar a Ele enquanto se pode achar, porque chegará o dia enquanto Amém, Jesus. nós como servos do Senhor, estivermos na presença dele, buscarmos a ele sinceramente, Oh, ele virá glória. buscar o seu povo. E ai daquele que quando abrir os seus olhos espirituais para enxergar for tarde e bater na porta e ele dizer apartai-vos porque não vos conheço. Louvado seja Deus, como fez Amém, Jesus. na parábola das 10 virgens, né? Então temos que vigiar, porque nós não sabemos É a hora que ele verdade. virá. Nós não sabemos a hora que esse Jesus virá. A certeza nós temos que ele virá sim. Ele Em virá nome buscar de o seu Jesus. povo. Em nome de Verdade. Jesus, nós cremos e agarramos-nos a esta Sim, Senhor, eu fé, creio, a Pai. esta confiança, que nós iremos cantar com Ele lá na glória. Santo, Em santo é o nome de Senhor. Jesus. Glória a Aqui Deus. passamos por luta, por aflição, como já foi visto aqui, que irmãs perderam familiares este dia, muitos têm É, perdido, a dor é grande, o sofrimento é tremendo, mas imagine aí sofrer, além do que sofremos aqui, sofrer também na eternidade. Então, prepare o caminho enquanto é tempo, oh, prepare a glória. tua vida enquanto há É tempo, Deus. porque É, meu porta da Deus. graça está aberta, a porta da salvação está aberta. Entre por ela, trilhe por ela, é estreito, é espinhoso, mas vale a pena? Sim, vale. Vale a Em pena, nome porque de nós temos a Jesus. certeza de que quando lá no céu chegar, lá não haverá mais sofrimento, lá não tem mais dor, as lágrimas do rosto serão enxugadas, louvado seja Deus. Andaremos em Oh, ruas glória. de ouro e cristal, oh coisa linda, isso é Oh, Jesus. maravilhoso. Não tem preço que pague.
estar na presença desse Deus e descansar, mesmo neste momento de aflição, José. Muitos têm se desesperado, entrado em agonia, passado por momentos de desespero, a depressão toma conta, a ansiedade, mas nós que servimos a Deus, nós lançamos toda a nossa ansiedade sobre Ele, que faz nos descansar em tempos de crise, em tempos de desânimo, onde para o mundo pode parecer derrota, para nós é ganho, porque nós temos a presença deste Deus conosco. Oh, Deus, como é maravilhoso. Louvado seja Deus, Deus maravilhoso. E nós vemos que Pedro, ele estava preso, né, naquela prisão. Aos olhos humanos, nós poderíamos olhar e achar que ele não ia sair dali, como ele pensou, né? Tinha a sua última noite. Então, você que está ouvindo, né? Você que está nos assistindo. Para você, você pode estar num momento de desespero, a qual você tem até passado pela tua cabeça neste dia, nesta noite, que será a tua última noite, que será teus últimos momentos, que a tua vida não tem sentido. Louvado seja Deus, mas assim como Deus guardou Pedro na prisão, eu digo para você nesta noite, o Senhor tem te guardado em meio às aflições que tem te rodeado, no meio dos teus, no meio da tua família. Existe algo que tem tirado o teu sossego, a tua paz, mas descansa no Senhor. O Senhor tem contemplado e Ele está de braços abertos e esperando o momento certo para te dar a vitória. Amém? Amém. Glória a Deus. Amém, Jussiana. Deus te abençoe, tá? Deus te abençoe. Obrigado. Palavra vinda direta do trono da graça para o nosso coração nessa noite, viu? Deus te abençoe em nome de Jesus. Fica aí ligadinha aí. Daqui a pouco vamos encerrar já, né? Porque tá ficando um pouco tarde, esses irmãos estão cansados, né? Então, daqui a pouco vamos encerrar em nome de Jesus. Deus te abençoe, Luciane. E na próxima estaremos juntas de novo aí, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe.